Nós estamos na nossa sexta semana do tempo da Páscoa. No próximo domingo nós celebraremos a Ascensão do Senhor e no outro domingo celebraremos Pentecostes. Então nós estamos diante de duas grandes solenidades da igreja, muito significativa no nosso entendimento da nossa relação com Cristo. A ascensão significa a ida definitiva de Jesus para junto do Pai. É quando ele se despede dos seus discípulos, apóstolos, e não volta mais fisicamente no meio deles. Vocês viram durante todas estas semanas do tempo da Páscoa, que Jesus de uma forma ou de outra aparecia ressuscitado. Apareceu como um pedinte lá na beira do mar da Galileia, apareceu como um peregrino no caminho de Emaús, apareceu e as pessoas confundiram ele com um fantasma, logo em seguida a sua ressurreição. E assim apareceu como jardineiro e confundiu Maria Madalena. Enfim, ele teve muitas manifestações e no final ele dizia que era ele mostrando um gesto de reconhecimento. Tudo para comprovar a sua ressurreição. Depois passadas estas 7 semanas, supõe que todos nós já cremos o suficiente para não precisar mais as leituras mostrarem para nós Jesus ressuscitado vindo para os apóstolos. Então a liturgia vai deixar de mostrar essas passagens. Jesus então vai para junto do Pai e é um clima de despedida, por isso essa semana que antecede a sua ida para junto de Deus, definitiva, são textos que falam de despedida. Toda despedida, ela tem algo de doloroso. Toda partida tem algo de sofrimento, de algum tipo de dor. Dá aquela sensação, impressão, que a gente não vai se ver mais. E foi isso que estava no coração dos discípulos. Por isso Jesus trata logo de confortar o coração deles, dizendo, olha, esse momento é um momento doloroso, vocês estão se lamentando, vocês estão chorando, mas depois o mundo se alegrará. Ou seja, enquanto eu estou com vocês fisicamente, um grupo muito pequeno tem acesso a mim. Mas depois, junto de Deus, todos aqueles que acreditarem, todos aqueles que viverem os meus ensinamentos, todos aqueles que viverem os mandamentos, terão presente junto dele. Eu tenho a possibilidade de estar em qualquer lugar, em todos os lugares, ao mesmo tempo. E isso é motivo de muita alegria. Por isso ele vai dizer, hoje vocês choram, mas depois o mundo se alegrará. E aí ele traz essa comparação da mulher grávida, da mulher que está esperando um bebê, a dor do parto, ela sofre muito naquele momento, mas depois que a criança vem ao mundo, ela esquece qualquer tipo de sofrimento, porque a sua alegria é incomensurável. É essa comparação que ele faz com a sua partida, confortando então o nosso coração. E uma vez crendo na ressurreição, que ele está no meio de nós, mesmo que a gente não o veja fisicamente, mesmo que depois a gente já tenha apagado o círio pascal, nós sabemos que ele está entre nós. E vamos receber um reforço depois que é Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, que vai nos impulsionar para a missão. E é de missão que nos fala a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos.
Nós tivemos oportunidade também, durante todas estas 7 semanas, de ouvir sempre na primeira leitura um trecho do livro dos Atos dos Apóstolos. Como o próprio nome diz, as ações daqueles que viram, foram testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Eles deixaram ali os seus relatos, a formação das primeiras comunidades, os testemunhos dos primeiros discípulos, das primeiras comunidades que se formaram. E no trecho de hoje, nós temos alguns desafios dessa igreja que nasce. A figura em destaque é a figura de Paulo apóstolo. São Paulo da Cruz bebeu nesta fonte para a sua espiritualidade. A espiritualidade passionista, a espiritualidade deixada pelo nosso fundador São Paulo da Cruz, é uma espiritualidade que tem suas raízes em Paulo apóstolo. Por isso ele também escolhe o nome de Paulo, ele também vai querer ser um grande missionário ao seu estilo, com a sua maneira de ser, mas ali fundamentado naquilo que Paulo apóstolo deixou. No trecho que nós ouvimos hoje na primeira leitura, Paulo está formando a comunidade de Corinto, uma das importantes comunidades que Paulo fundou. Tanto é que ele escreveu 2 epístolas, 2 encíclicas, podemos dizer, para essa comunidade. A primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Essa comunidade era uma comunidade formada por pessoas pagãs. Ele foi primeiro para os judeus não o aceitaram. Ele sacudiu seu manto, porque lá ele foi rejeitado. Eles não quiseram ouvir a pregação de Paulo, e ele então foi para os pagãos. E os pagãos, os gentios, acolheram a mensagem de Paulo. E nós vemos então o cristianismo sendo formado com essa base de pessoas que eram excluídas. E ali nascem então as primeiras comunidades cristãs fiéis à proposta que Paulo apresentava. Qual que era a essência da pregação de Paulo apóstolo? Cristo é verdadeiramente o Messias, ou seja, o ungido, o Filho de Deus, é Deus mesmo através do seu Filho ressuscitado, presente entre nós. Essa era a essência, o cerne da pregação de Paulo apóstolo. E ele pregava com tanta convicção, com tanta fé, com tanta unção, que eles acreditaram e se fortaleceram como comunidade, como igreja. Então nós vemos a nossa igreja que nasce com essas bases e se torna forte com a presença do Cristo ressuscitado. É o mundo se alegrando com o Cristo ressuscitado. Hoje não é diferente. Nós também, com o nosso testemunho, com a nossa fé, nós mostramos que Cristo ressuscitado está na nossa vida, no nosso meio, e é por causa dele que nós estamos aqui. E hoje nós estamos aqui não somente por causa dele, mas por causa daqueles que vieram depois dele e que continuaram testemunhando essa ressurreição, que foram os discípulos missionários de Jesus Cristo. Dentre eles, Paulo da Cruz. Paulo da Cruz funda então uma congregação com o carisma de pregar a paixão de Cristo, caminho para a ressurreição. Ninguém ressuscita, ninguém vai a Deus se não passar pela cruz. A cruz é caminho essencial e Paulo da Cruz, então,
aponta esse caminho, coloca diante de nós essa cruz. Olha, para chegar a Deus, nós temos que passar por ela. E ele vai, então, formar, criar, apontar esse caminho com essa espiritualidade, com essa mística, para nós vivermos aquilo que Jesus ensinou. Grandes homens como Paulo da Cruz e tantos outros homens e mulheres que vieram depois, foram apontando esse caminho para nós. Que nós possamos viver e testemunhar todo esse caminho que foi construído. E hoje, ao celebrar também a infância e a adolescência missionária, nós lembramos desse organismo da igreja que se preocupa tanto com a missão. A igreja precisa ser missionária. A Aparecida dizia para nós, lá na conferência da Aparecida, que nós precisamos ser discípulos missionários de Jesus Cristo. E é essa missionariedade que Paulo da Cruz pedia há 300 anos para nós, que nós possamos viver isso. E hoje essa comunidade, tendo à sua frente esse padroeiro, busca também viver essa dimensão missionária na sua vida. E agora nós vamos fazer as nossas preces, os nossos pedidos, e em seguida nós vamos concluir as nossas preces com a oração a São Paulo da Cruz.